Procurando TCG? Na Playground Game Store você vai encontrar. Use o código Camaleão5 para ganhar 5% de desconto em suas compras. Te vejo lá. Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo e pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez review da semana. E episódio que dá início ao arco do Lapras em Pokémon Horizontes, no caso Lapras do Lucius. E ele foi um episódio que assim, no começo e meio, vamos dizer que foi uma coisa meio morna. Mas depois pro final ficou muito interessante o que eles queriam vender com esse Lapras pra gente, né? E foi muito bacana a execução final e nos dá, obviamente, um gás pro próximo episódio por conta de como ele termina esse episódio, né? Então, você fica naquele êxtase do tipo, meu Deus, eu preciso ver o próximo. Se você tá guardando pra ver episódios tudo em conjunto, assim, né? Pra maratonar, tenho certeza que esse episódio vai ser aquele episódio que você, tipo assim, meu Deus, eu tinha coisa pra fazer, mas vou ver o próximo. Então, é um episódio muito nessa vibe. Gostei muito da execução dele. Episódio que vale a pena conferir. Então, deixa seu like, ele ajuda demais. Bora lá pra mais uma review. Não esqueça de passar na Playground Game Store e também não esqueça de usar meu link da Amazon pra dar aquela força. Link na descrição. Bora lá pra mais um vídeo da semana. O episódio começa com um Lapras e também uma equipe de marinheiros. Pois é, o Lapras está no meio de uma névoa, onde também um navio com alguns marinheiros que aparentemente estão transportando algumas mercadorias, aparentemente comida. Eles estão passando por um nevoeiro e o Lapras acaba aparecendo. E os marinheiros confiam que talvez o Lapras esteja guiando eles para sair do nevoeiro. Então ele começa a cantar. E isso obviamente atrai os marinheiros e dá toda a atenção deles ao Lapras, porque não só eles estão seguindo, mas também admirando a canção e a forma como o Lapras vai guiando eles. Então, assim, é uma cena muito bonita e o marinheiro até agradece por conta dos rumores, né? Do Lapras aparecer para ajudar as pessoas e tal. Então, no meio do nevoeiro, esse Lapras aparece e o marinheiro fica muito, muito satisfeito por ter encontrado com esse Pokémon. Bom, e aí a gente parte para a primeira parte mesmo desse episódio, que é a Diana conversando com o pessoal lá no dirigível dos Trovonautas. E ela está contando de fato a lenda do Lapras, que acaba ajudando os marinheiros a saírem de grandes névoas. E ela cita que desde jovem ela vem procurando por esse Lapras. Sempre que ela ouvia rumores de um Lapras que ajudou os marinheiros numa névoa, ela ia até lá para ver se encontrava esse tal Lapras misterioso, brilhante, enfim, porque ele emana um brilho, todos os marinheiros falam isso, mas ela nunca encontrava. E aí ela acaba até falando, inclusive, né, que tipo, na época ela não tinha um barco, enfim, e agora ela tem com a ajuda dos Trovonautas, então talvez seja mais fácil de procurar. E aí o Roy até acaba falando, será que não deve ser o Lapras do Lucius, né, dos 6 heróis? E ela diz, bom, não tem como saber, mas é de fato um Lapras especial. E aí é muito interessante, porque ela acabou pedindo para a Dot mapear, com o uso da tecnologia, né, já que a Dot vive ali nos computadores, os pontos aonde está ocorrendo relatos de um Lapras que acaba ajudando marinheiros. E aí ela acabou pontuando e eles estão se direcionando até lá. É bem interessante porque a Liko acaba tipo assim, nossa, assim, não esperava isso da minha avó, né? Ela acabou pedindo ajuda pra Dot. E é muito interessante também porque a Diana acaba, inclusive, agradecendo a Dot e dizendo o quanto ela é inteligente e importante por conseguir fazer uma coisa assim, deixando a Dot um pouquinho sem graça, mas foi de fato muito legal, muito fofinho da parte dela. Bom, e aí eles vão até um dos pontos, que é exatamente aquele marinheiro que a gente vê no começo. Ele tem um Floatzel, inclusive, muito legal, bem animado e tal. E aí eles vão até esse marinheiro e perguntam pra ele se ele de fato viu um Lapras. E ele viu. E ele diz que ele encontrou próximo à costa, só que inclusive ele acabou perdendo, né, de visão o Lapras, mas ele viu há um pouco tempo atrás o Lapras por ali. E aí ele diz que inclusive ele tá recarregando o navio dele com mercadorias, porque como mexeu muito o navio enquanto estava no nevoeiro, ele acabou perdendo a carga dele, né? Então a comida meio que caiu no mar, ele acabou perdendo
tudo que ele possui ali, está carregando de novo. Mas ele deseja sorte para os Trovonautas se eles querem de fato encontrar o Lapras novamente, né? De fato encontrar o Lapras, porque talvez eles consigam, já que não faz muito tempo que o marinheiro havia encontrado o Pokémon. Bom, e aí eles vão até o meio do mar, o dirigível acaba indo assim, né? Meio que tipo seguindo a viagem pelo mar, é bem legal. E eles seguem as coordenadas que o marinheiro disse, e eles acreditam que estão próximos do Lapras. É bem legal porque até a Dot não quer perder esse momento, então ela deixou o Rotom Phone ali vagando por onde a Lico e o Roy estão, buscando, né, ali as imagens por ali, ao redor do dirigível, para ver se conseguia pegar, né, o registro de quando eles encontrassem o Lapras. O Terapagos, inclusive, está bem animado também para encontrar com o Pokémon. Bom, de qualquer forma, parece que estão chegando próximo. Pelo menos da onde o barco acabou perdendo a mercadoria, porque eles percebem algumas caixas no meio do mar que estão vazias, mas eram caixas das mercadorias daquele marinheiro. Não só isso, uma grande névoa começa a surgir. E aparentemente, agora eles estão muito perto desse Lapras. É bem legal que no lugar onde a Lico e o Roy estão no dirigível, os Pokémon até estão fazendo uma boquinha ali com algumas berries, algumas comidas, tá bem? Então um clima bem gostoso ali entre eles. Então todos eles estão aproveitando esse momento para conseguir de fato encontrar o Lapras. Bom, e aí eles acabam encontrando o Lapras no meio do mar e ele está aparentemente cantando. E todos eles ficam impressionados, de olho. A Diana acha que tem alguma coisa estranha, mas o Lapras continua seguindo em frente. E todos ficam admirados com a música e o Terapagos passa a ficar bem na ponta ali do dirigível, gritando pelo Lapras para que ele possa ouvi-lo. E nisso, o Fuecoco acaba gritando também, só que é por conta que alguns Pokémon aparentemente invadiram o dirigível e estão tentando roubar a comida dos Trovonautas que estão ali no chão, que eles estavam tentando, né, comer agora para esperar o Lapras. E é um Toedscruel e também um Ambipom. E eles começam a brigar ali. E é bem interessante porque o Toedscruel acaba, enfim, atingindo um ataque ali no Fuecoco, que atinge os olhos dele. Mas aí a Lico consegue, com o Sprigatito, usar o Quick Attack e derrotar ambos os Pokémon. Mas o que é isso? Será que Lapras é uma distração? Bom, e aí o Lapras acaba indo embora, a névoa acaba, e eles acreditam também que o Lapras ajudou a guiá-los até fora da névoa. Mas aí eles sentam ali na sala de reuniões dos Trovonautas e passam a conversar sobre o que de fato aconteceu. E o Roy tá inquieto, porque esses Pokémon surgiram do nada, e eram um Ambipom e um Toedscruel, Pokémons que tecnicamente não apareceriam assim no meio do mar. Então, da onde esses Pokémon surgiram? A Dot diz que conseguiu pegar uma sombra do que poderia parecer talvez um barco, mas nós que temos uns olhinhos um pouquinho mais, né, apurados, a gente consegue reconhecer que pode ser um Wailord. E aí, eles começam a achar um pouco estranho esses Pokémon surgindo. Eles também questionam que o Lapras pode aprender o movimento névoa. Então, será que isso não é um lance desses Pokémon estarem enganando marinheiros para roubar os Pokémon? Pode ser que sim. E aí o Fridge acredita que vai forçar o reencontro com o Lapras. Ele tem uma ideia. E aí o Murdock começa a pegar vários caixotes ali que estão presentes no dirigível de comida, o estoque deles, e começa a colocar pro lado de fora. E ele acredita que aquilo pode ser uma atração, uma isca para esses Pokémon surgirem de novo, quem sabe o próprio Lapras. E não é que dá certo? Bom, e aí a névoa volta e o Lapras volta novamente a cantar. E nisso o Fridge vai até o estádio que eles têm ali de treinamento atrás do dirigível e pede pro Pikachu usar o Volt Tackle. Só daquele jeito que ele sabe, né? Pra fazer ele voar. Só que como ele cria um redemoinho, acaba meio que, tipo assim, dispersando a névoa. E aí faz com que a névoa suma e eles consigam enxergar o que está acontecendo. E aí o Roy percebe que o Ambipom e o Toedscruel voltaram para o dirigível e estão roubando as caixas do estoque. Mas o Fridge também percebe que do lado
do dirigível, tem um Wailord com vários Pokémon em cima dele, que aparentemente são os cúmplices que estão ajudando a roubar a mercadoria. E, consequentemente, eles encontram com o Lapras. E a Liko e o Terapagos estão frente a frente com o Lapras. O Lapras, então, passa a dar um grande berro. E o episódio termina assim. Olha, eu vou ser muito sincero pra vocês. Eu gostei bastante desse tema pro Lapras, porque, ao contrário do Arboliva, eu acho que o Lapras faz, basicamente, assim, a mesma coisa no quesito de ajudar os seus próximos. Mas esse Lapras parece ser um pouco mais carrancudo. Um Lapras que, tipo assim, as coisas não vieram fáceis. Então, ele, talvez em defesa daqueles que talvez precisam, ele acabou tomando uma direção diferente. Como no caso, roubar dos humanos e, ao mesmo tempo, ajudar os Pokémon que estão precisando. E, lógico, ele parece ser o líder que toma a linha de frente e faz todas essas situações aí, inclusive enganando os marinheiros, etc. E esse Lapras é lotado de cicatrizes, o que pode indicar que ele já se meteu em diversas brigas, né, por conta dessas situações que eles acabam, enfim, tendo que lidar, quem sabe até mesmo com algum outro Pokémon que, consequentemente, force eles a estarem tomando essas atitudes. Então a gente não sabe exatamente, mas esse Lapras não é qualquer coisa, esse Lapras é muita coisa. E, bom, eu gostei muito da execução dessa parte do episódio, essa história é interessante. Sem dúvida nos leva em direção a uma coisa que, tipo assim, não é tão comum, a gente não sempre vê algo assim. Você pensa num Lapras e você já pensa numa coisa um pouco mais dócil. O Lapras é o Pokémon que consegue entender a língua humana, então, assim, querendo ou não, a gente espera uma coisa mais dócil do Lapras, ainda mais porque nossas referências de Lapras geralmente foram algo assim. Só que aqui é uma coisa tão, tipo assim, que você não pensa de imediato, que quando você vê, você tem um baque. Então é um Lapras que é muito mais casca grossa. E de fato, porque a concha dele ali, gostei demais. É uma história muito interessante. E a gente até brincou na live, né? Finalmente histórias de Lapras trambiqueiros, etc. Então, muito legal acompanhar esse episódio. Começo muito morno, mas é aquele morno que, tipo assim, te direciona pra história, porque acaba te explicando, obviamente, o que é a história desse Lapras, e enfim, e o que faz ele ser tão interessante, né? Então, querendo ou não, eles acabaram puxando a atenção para esse Lapras, e por sorte, de fato, é o Lapras, né, como fala? Do Lucius. Mas, assim, isso não é uma crítica, tá? Na verdade é uma observação. Não teria sido bem legal se eles tivessem pego o Dragonite do Farol do Bill? Se não fosse um Lapras, mas sim o Dragonite do Farol do Bill? Porque, assim, casaria tão bem a história. Eu sei que eles não querem mesclar as coisas, mas aqui eu acho que seria a oportunidade, assim, máxima, sabe? Seria tão fantástico, porque encaixaria tão bem. E, enfim, tudo bem, né? A gente não tem esse lance da história de, enfim, um Dragonite estar enganando marinheiros, mas teria sido legal, né, se eles tivessem. Porque uma coisa que eu pensei na hora, tipo, cara, é um negócio muito semelhante ao que acontecia com o Dragonite Farol do Bill. Mas tá ótimo. Tá ótimo, tá fantástico, gostei demais da execução dessa história e eu fiquei muito hypado pro próximo episódio, porque eu acredito que esse encontro do Lapras com o Terapagos não vai ser tão simples como foi com o Arboliva e talvez não tão dramático como foi com o Galarian Moltres, que teve todo aquele lance, né, do Galarian Moltres parecer estar, tipo assim, triste ou mal. Né? Aqui a gente vê uma situação de um Pokémon que, enfim, tá sobrevivendo do jeito que dá. Então eu acho que, tipo assim, vai ser um dilema muito interessante. Ainda mais por conta do que a gente já veio acompanhando na sinopse sobre esses próximos episódios. Justamente por conta de memórias do passado. Então talvez tenha, quem sabe, alguma roupa suja para ser lavada, alguma coisa aí para ser resolvida, inclusive entre o Terapagos e o próprio Lapras. E aparentemente, pra mim, esse vai ser um Pokémon talvez um pouco problemático de voltar pra sua Pokébola ancestral e seguir em frente com os Trovonautas, porque o anime, o roteiro, vai ter que direcionar algo que, enfim, seja bom pra esses Pokémon
seguirem em frente sem o Lapras, né? Porque ele é uma peça fundamental para toda essa situação. Então, querendo ou não, eu gostei bastante. E eu achei o episódio maravilhoso. Muito bom. Muito bom mesmo. Quero agradecer, inclusive, ao Sir Wayne, que acabou me cedendo esse Funko Pop aqui do Lapras. E, enfim, eu não posso deixar de olhar esse Funko aqui falando desse episódio. Casou muito bem pro momento. E, enfim, é muito, muito, muito legal. Valeu muito a pena esse episódio. Episódio interessante e que, assim, eu espero que seja desse nível pra mais pros episódios dos Pokémon do Lucius, porque agora a gente vai sentindo um gostinho bem legal pra esses Pokémon, né? O Kleavor é a grande mistério, mas agora com o Lapras tá dando pra aproveitar muito bem. Então, 5 estrelas pro episódio, execução muito boa, história muito legal e a presença do Lapras é o MVP do episódio, né? Deixa tudo muito misterioso, com um clima muito gostoso de acompanhar. 5 estrelas pro EP. Demais. Quero saber a sua opinião, que você gostou desse episódio, que você não gostou tanto. Particularmente, assim, também preciso dizer o quanto que eu gostei da interação da Diana também com a Dot. Eu achei isso legal da parte dela. E é interessante que, de alguma forma, a Diana vai se sentindo, né, parte dos Trovonautas. Isso também foi bem bacana. Espero que, quem sabe, ela possa, de alguma forma, efetivar, né, sua presença ali nos Trovonautas. No mais é isso, um bom final de semana pra vocês, quero saber a opinião de vocês. Mas, eu não posso nem esquecer de dizer isso. Tem uma coisa que me chama um pouco a atenção. Eu já havia falado, inclusive, isso na revelação dos Pokémon do Lucius. E agora eu acho que é um momento pertinente pra gente puxar. Qual foi a decisão deles em relação aos Pokémons do Lucius e, inclusive, a alguns Pokémon que estão ganhando mais destaque dentro do anime em base do que eles também fizeram com o episódio especial do Ash? Porque a gente teve um episódio focado pra Hatenna, a Liko pega uma Hatenna, esse episódio mais focado pro Lapras, outro episódio do Lapras retornando pro Ash, já não era o primeiro, né? Então, eu não sei qual foi a deles, né, nessa seleção de episódios e escolhas de Pokémon. Pode ser completamente aleatório, pode ter algum motivo por trás, não acho que tenha algum motivo que envolva o Ash, mas eu queria entender no sentido da execução mesmo, sabe, o por trás, o background, lá quem tá planejando os EPIs. Será que eles acharam esses Pokémons interessantes e depois de trabalhar com eles nesses episódios, surgiu uma ideia de tipo, vamos colocar aqui também que funcionaria legal? Bom, não sei, mas me pergunto o porquê que eles decidiram alguns Pokémon ganharem destaque. E não tô reclamando, na verdade, acho interessante. Só queria saber se tivesse um motivo a mais, né? No mais, é isso, Camalinho ficando por aqui. Um forte abraço, a gente se vê logo logo. Fui!